Queridos amigos, amigas, bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast Vozes da Lei. E temos a honra de estar aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Vinícius Fará. Mas antes da gente começar a nossa entrevista, não esqueçam de ativar o sininho das notificações, darem um like e se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Vinícius, é um prazer estar com você aqui, secretário, muito bom. E a gente já estava esperando muito essa entrevista, apesar de a gente saber que você não é advogado, você é um cara que atua principalmente junto ao mundo jurídico. E aqui no Estado, né, sua importância você é muito importante para que nosso desenvolvimento caminhe através de implantação de leis e tudo mais. Mas antes da gente começar a falar nisso, eu queria saber um pouco da sua carreira. Eu sei que você é de Três Rios, município do Estado, e que o município passou por muita dificuldade, e que com a sua candidatura a prefeito e a sua eleição, tudo mudou. Você pode contar um pouquinho para a gente do nosso processo? Primeiro, um prazeraço estar aqui com um amigo, podendo participar do Vozes da Lei, essa ferramenta importante, né, para mostrar para a sociedade fluminense a importância desse segmento na transformação da vida do Estado e do cidadão. E para mim é uma honra estar aqui, eu agradeço o convite. E contar um pouco da minha história é contar um pouco daquilo que me faz feliz, né? Eu sou nascido e criado em Três Rios, uma cidade do interior, uma cidade até então como qualquer uma outra, uma cidade com aqueles costumes tradicionais e uma cidade pacata. Sou empresário lá já há 35 anos no meu município e resolvi, através de uma motivação de amigos, a entrar na política muito novo. Fui vereador com 23 anos na minha cidade, já era empresário, já era comerciante. Eu comecei com 21 anos o meu primeiro negócio em Três Rios e com 23 eu entro na vida pública atendendo um convite e me torno vereador do município. Na metade do meu mandato eu sou convidado pelo prefeito na época a ser secretário de governo do município. Completo os 4 anos do meu mandato, 2 como vereador, 2 como secretário. Depois saio da vida pública, priorizei os meus negócios, né? Graças a Deus vivi um momento de oportunidade, eu entendi que eu queria tocar o meu segmento como prioridade e eu sou muito responsável nisso, ou faz direito uma coisa ou não dá para fazer duas pela metade. E durante quase 10 anos eu priorizei a consolidação da minha vida profissional como empresário, e em 2000, quase 10 anos depois, 9 anos depois, eu resolvo voltar à vida pública com uma candidatura a prefeito no meu município, em 2000. Não tive êxito naquela eleição, que era natural, eu estava muito tempo afastado da vida pública, quase 10 anos de afastamento é algo inimaginável de dar certo. Mas foi importante, que foi o reinício, o meu retorno à vida pública. Uma candidatura de 7 candidatos, eu fui o terceiro, e em 2004, eu sou convidado a ser vice-prefeito numa chapa que ganhou as eleições e eu me torno vice-prefeito do município. Durante 4 anos eu sou secretário no município e o vice-prefeito eleito, e em 2008 é o grande momento da transformação da minha vida como ser humano e como profissional. Eu sou grato todo dia a este momento, porque foi através da minha eleição para prefeito, em 2008, que, na verdade, eu comecei a ter uma metamorfose positiva na vida do cidadão, do ser humano e do gestor. A gente assume uma cidade com uma realidade econômica falida, uma cidade completamente quebrada, uma cidade que teve os poucos empregos, todos praticamente acabaram, as empresas foram embora. Era uma crise econômica de um setor que era a grande alavanca do meu município, e eu assumo a cidade com o desafio de apostar no desenvolvimento e no soerguimento da economia e da empregabilidade no meu município. E graças a Deus, com uma equipe competente, com um propósito muito claro na minha vida como gestor, que era fazer a minha cidade virar uma referência de geração de emprego e renda na vida do cidadão, a gente governa durante 4 anos apostando no desenvolvimento econômico, na capacitação profissional, no aumento da prefeitura na sua capacidade de arrecadar,
porque só com uma prefeitura forte economicamente que você devolve investimentos em educação, saúde, segurança, né? Senão é uma utopia. Você acha que você pode fazer muito, esquece que sem dinheiro você não faz nada. Então eu não perdi o foco. Eu entendi que para que eu fosse um bom prefeito da saúde, da educação, do emprego, da segurança, eu primeiro tinha que fazer a minha cidade ter autossuficiência financeira. E que para isso eu precisava criar uma política pública de desenvolvimento. E aí, Zé, foi a grande transformação do meu município. A gente criou um pacote de leis que permitiu que a cidade desse uma guinada de 180 graus. Atraímos empresas do Brasil inteiro e do mundo para lá. A nossa cidade foi eleita por quase 7 anos seguidos a cidade mais ágil do país a nível de abertura de empresas. E aí tem uma correlação aqui com o início da tua fala. Eu não sou advogado, mas toda a transformação de Três Rios passa pela modernidade das leis que a gente criou e implementou no município, que fez com que Três Rios tivesse o maior pacote de benefícios fiscais e de leis de incentivos de uma cidade no país. Então isso foi preponderante para essa transformação. Aí em 2012 eu me candidato à reeleição, e acho que o resultado do nosso trabalho é traduzido nos resultados das urnas. Eu sou eleito com 84% dos votos da minha cidade. Foi naquela época o maior percentual de um candidato no Brasil, né? Foi o resultado dos votos que eu tive. E quando a gente tem um resultado como esse, fica muito claro que você está no caminho certo. Quando quase 90% da população te escolhe para você continuar governando a tua cidade. E aí eu governo por mais 4 anos, completando o meu ciclo de 8 anos, conseguindo levar para o nosso município 2.472 empresas, mais de 1.000 indústrias entre grande, média e pequena, e geramos 18.100 empregos diretos. É algo inimaginável numa cidade de 90 mil habitantes, quase 20 mil novos empregos diretos. É algo surreal, Zé. E isso fez com que a gente levasse o cidadão a ter dignidade, com pleno emprego. A minha cidade virou um polo educacional, a gente conseguiu trazer universidades, inclusive faculdades de medicina. A minha cidade virou uma cidade de referência de mão de obra qualificada, que nos permitiu muito mais do que trazer o emprego, dar ao cidadão da minha cidade a oportunidade de ocupar esse emprego. Porque quando você só se foca em trazer empresas, você traz a oportunidade e vem gente do Brasil inteiro tirar e ocupar aquela vaga. E a gente fez um trabalho de qualificar a mão de obra local para que cada postos novos de trabalho, a gente primeiro tentava implementar o cidadão triense para essa oportunidade e virou uma referência. Eu fui eleito por 2 vezes seguida o prefeito empreendedor do Brasil, 3 vezes seguido o prefeito empreendedor do estado, o prêmio Sebrae. Isso me permitiu viajar o mundo inteiro pelo Sebrae Nacional como palestrante de gestão pública e desenvolvimento econômico. Fui a quase 38 países mostrando o case de uma cidadezinha do interior que vira uma potência e referência de desenvolvimento. Depois eu sou convidado a ocupar um cargo importante e justamente o convite foi nesse sentido da gente trazer modernidade na máquina pública. Eu me torno presidente do Detran do Estado de 2017 a 2018. Em 2018 eu sou candidato a deputado federal pela primeira vez. Sou o 15º mais votado do Estado, me torno deputado federal. Como deputado federal eu tive uma experiência única porque eu fui eleito vice-presidente da Comissão de Finanças e Tributação, uma comissão que demanda e que estuda todo o pacote de legislações a nível Brasil. Isso me trouxe uma bagagem, uma experiência ainda mais. E aí sou convidado em 2021 pelo governador Cláudio Castro, ainda no primeiro mandato dele, a ocupar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele se reelege e me convida novamente e hoje estou com muito orgulho secretário de Desenvolvimento Econômico, fazendo aquilo que eu sei, aquilo que eu acredito e aquilo que eu digo com o maior prazer do mundo. A maior ferramenta de transformação social é o emprego. E para ter emprego tem que ter políticas públicas, que é o que a gente faz. Quer dizer, esse modelo que você implantou na cidade de Três Rios deu muito certo, você ganhou muita visibilidade a nível nacional e trouxe você para esse governo do Cláudio Castro.
Você consegue, sendo a máquina assim de uma maneira diferente, você tem tido experiências que, para você implantar as suas ideias, as suas vontades, o que você pensa em questões de gestões públicas, você está tendo essa facilidade ou você acha que hoje, aqui no Estado, a situação é muito mais difícil? Primeiro, Zé, eu não posso nunca deixar de agradecer e exercitar a gratidão pelo privilégio que o governador Cláudio Castro me permitiu estar secretário. Uma honra para mim, né? Hoje eu cuidei da política pública de uma cidade do interior, hoje eu cuido da política pública de desenvolvimento de todo o estado do Rio. Isso é um privilégio. E segundo, que eu sou uma pessoa muito focada e seguidora das orientações de quem me comanda. O governador, quando me convidou, ele foi muito objetivo. Ele disse: Vinícius, eu estou te trazendo para cá para você fazer com que o que tu fez em Três Rios vire uma política pública de Estado. E é dentro dessa orientação dele que eu foco 24 horas do meu dia no trabalho que eu produzo. Eu peguei a ideia e o modelo de Três Rios, que já deu certo, que é reconhecido no Brasil e no mundo, e estou modulando e implementando este modelo, lógico, com algumas adequações naturais de regiões diferentes da minha, ou seja, você ajusta o produto, mas a essência é exatamente o que a gente fez em Três Rios. Essa é a orientação do governador. O governador me deu uma missão que me orgulha mais ainda. Ele disse que agora era a vez do Estado se consolidar economicamente, primeiro cuidando do interior. E isso, Zé, é a coisa mais correta que existe. São Paulo é a potência econômica que é, porque primeiro o interior é forte. O interior forte, a capital é forte. E durante muitas décadas aqui no nosso estado se entendeu da forma equivocada, que capital forte, que depois o interior ficaria forte. E não é assim. E o governador entendeu que o estado só vai dar a transformação econômica segura e a longo prazo sustentável quando se consolidar a economia do interior. Tanto que é a primeira vez que o Estado tem um secretário de desenvolvimento econômico que vem do interior. Nunca teve isso. E hoje esse é o meu papel, consolidar a economia, lógico, do Estado como um todo, mas dando oportunidade de negócios e oportunidades para o interior. Sabe por quê, Zé? Porque é lá na cidade que tudo acontece. O cidadão não vive na capital, o cidadão não vive no Brasil, o cidadão vive na sua cidade. E se o seu município e o Estado tem que ser o maior elemento de construção disso, não colocar políticas públicas, seja de leis de incentivos, de mão de obra qualificada, de ferramentas tecnológicas, o Estado vai continuar um interior do mesmo tamanho. Daqui a 100 anos você vai voltar numa cidadezinha do interior, é a igreja, é a prefeitura, é uma lojinha, um mercado, aquela coisinha ali, e o correio, tudo em volta da praça. E a vida do cidadão não muda durante 100, 200 anos, que foi o processo diferente que Três Rios viveu. Quem foi Três Rios antes da nossa gestão e volta hoje, 10, 12 anos depois, acha que entrou na cidade errada. Que é uma cidade transformada, e quando uma cidade está transformada, a vida do cidadão está transformada. Tem emprego, tem dignidade, constrói o círculo virtuoso. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje no Estado, Zé. É mais difícil? É mais difícil, né? É lógico, você cuidar da política pública, aí respondendo diretamente a sua pergunta, a gente tem que lidar com demandas que te exigem mais, realidades distintas. O problema de Três Rios é diferente do problema de São João da Barra, o problema de São João da Barra é diferente de Carapebus. Então a gente tem que entender a particularidade de cada cidade e construir, aprovar leis na Alerj, né? Mas a gente tem tido, isso é muito importante eu ressaltar aqui, a gente tem tido uma oportunidade histórica, porque o poder executivo só entrega resultados quando ele está alinhado ao poder legislativo, porque é lá que as leis são alteradas e modificadas. E eu tenho que fazer muita justiça a esse momento histórico, tanto no período do antigo presidente da Alerj e os seus deputados, e hoje com o Rodrigo Bacelar, né? Um cara que veio do interior, que é de Campos, sabe a importância de você criar produtos para consolidar a economia, e hoje o governador Cláudio Castro, com muita competência, com muita visão,
ele tem com a sua equipe num todo, e aí eu me incluo nesse universo, a gente tem conseguido encaminhar para a Assembleia Legislativa, que não tem se furtado em nenhum momento a modernizar o Estado, alterar leis e dar governabilidade. Isso é fundamental. A retomada do Estado, Zé, eu posso te afirmar, passa por 3 alicerces. Primeiro, a capacidade do governador Cláudio Castro de liderar e aglutinar pessoas nesse processo. Segundo, a parceria com o Poder Legislativo, com a Assembleia hoje, na pessoa do presidente Bacelar e de todos os deputados que não têm se furtado a trabalhar com prioridades as pautas que o governador encaminha para lá. E terceiro, uma equipe de ponta que o governador conseguiu unir em torno dele, que com muita dedicação, visão e competência tem entregue a ele e ao cidadão fluminense tudo aquilo que ele imaginou na sua gestão. Me diz uma coisa, Vinícius, nosso estado tem 92 municípios, né? E tem sempre um município que, devido ao momento que está vivendo e as questões políticas, ela é favorecida. Então, eu queria falar com você o seguinte: você consegue enxergar os 92 municípios assim e entender o que eles necessitam? Porque são lugares diferentes, né? Temos praia, temos montanha, temos lugar mais desértico, lugar mais, enfim, de agronomia, né? Esse cinturão que envolve o Rio de Janeiro. E eu sinto que tem muitas pessoas que ao mesmo tempo que estão muito envolvidas em fazer esse desenvolvimento, elas ainda sentem que, como você falou, que ainda vai ficar um pouquinho assim, aquela história da igreja, da cidade, do correio. Vamos lá, Zé. Eu vou dividir minha resposta em 2 partes. Primeiro, isso foi o primeiro trabalho que eu fiz quando eu cheguei à secretaria e que, para nossa surpresa, nunca teve. A gente fez um levantamento e mapeamento de todos os 92 municípios desse estado, entendendo as suas realidades e as suas perspectivas de oportunidade. Não adianta eu querer colocar numa região que a base da economia dela é toda voltada para a economia do petróleo e do mar, produções e produtos que só acontecem na região serrana. Não adianta você perder tempo, você transforma o dia a dia, mas você não transforma a essência e a característica. Então a gente fez um estudo, levou 8 meses, que foi um mapeamento preciso, onde a gente chegou a um grande mapa que foi entregue para todos os prefeitos. Foi um grande evento que a gente fez com o governador, onde a gente entregou um mapa que deixa claro e define todas as potencialidades e gargalos e dificuldades e vulnerabilidades de cada cidade. A partir desse estudo, a gente construiu uma ação de trabalho apostando, não é inventando a roda. Eu não vou mudar a essência de uma cidade que já está lá há 400 anos com todas as suas características. O que o Estado tem que fazer é fomentar, é aquecer essa essência que, por um motivo ou outro, político, econômico, ela acabou se perdendo ao longo dos anos. Mas a essência, ela está lá, está pronta. É muito mais fácil você reiniciar algo que já está enraizado do que você começar do zero. Então, assim, para a gente não perder tempo, esse foi a grande aposta. Primeiro, a gente elaborou um estudo que até então nunca teve, e a gente, conhecendo o DNA de cada cidade, a gente criou programas e ações que passam por tudo que você possa imaginar. Pacote de leis, criação de companhias de desenvolvimento, linhas de crédito, capacitação, ou seja, um pacote de oportunidades para quem quer empreender e fazer a sua cidade se transformar economicamente, respeitando a individualidade de cada município e de suas características econômicas. E o resultado está aí, Zé. Eu acho que o resultado está muito claro, né? Qual é o resultado do Estado hoje? Eu estava aqui em off antes conversando com você. Quando a gente assume o governo do Estado, quando o governador Cláudio assume e nos convida, o Estado era o 24º Estado na geração de emprego deste país. Você tem uma noção, né? O nosso país tem 27 estados. O Rio era o antepenúltimo na geração de emprego. Hoje, o Rio briga sempre entre o segundo e terceiro,
né? A gente está ali, já tivemos um período em segunda, a gente briga com o estado de Minas. Primeiro é São Paulo, e a gente está hoje ali, por um período, a gente ocupa a segunda posição, depois Minas passa a gente fica em terceiro. Mas o que eu quero dizer é que em 2 anos, o Rio sai de antepenúltimo, de 24º dentre 27, para ser o terceiro gerador de emprego. Hoje, Zé, nós temos 107 bilhões de reais de investimentos privados acontecendo nesse estado. Os números há 2 anos atrás eram negativos. Eram as empresas que estavam indo embora desse estado, que era um estado quebrado, um estado sem credibilidade, um estado que não conseguia nem pagar o salário do seu servidor, um estado que não tinha dinheiro para os prefeitos manterem a sua saúde básica do seu município. Eu me lembro que quando eu fui prefeito, quase que 20 UPAs foram fechadas no estado, porque os prefeitos não recebiam o repasse do estado. Nós estamos falando de vidas, né? Então é um estado que não conseguia nem fazer o cidadão sobreviver. Então, quando a gente vê hoje um Rio que sai de 24º para segundo, um Rio que tem 107 bilhões de investimentos privados acontecendo, um Rio que tem o maior programa de investimentos da história, que é o Pacto RJ, né, que foi muito bem conduzido pelo secretário da Casa Civil, Nicola Miccioni, e sua equipe, que fez a maior concessão da história desse país com a concessão da SEDAI, e que isso trouxe para o Estado 17 bilhões de recursos, que o governador poderia ter feito festa, que o governador poderia ter dado aumento de salário, que o governador pudesse ter feito o que quisesse. Não, o governador, de forma competente e responsável, pegou 17 bilhões e colocou dentro de um programa que é o maior programa de investimentos da história desse estado, que são 17 bilhões em obras de infraestrutura, saúde, educação nos 92 municípios. Só para você ter uma ideia, só acho que aqui o município do Rio de Janeiro recebeu 6 bi de investimentos desse programa. Eu vou dar um exemplo que eu posso traduzir aqui, porque eu vivi. Eu fui prefeito 8 anos e peguei bons momentos econômicos e sou grato a todos os governadores do quando eu fui prefeito que me ajudaram muito. Mas, numericamente, eu acho que eu consigo te dar uma dimensão do que o Rio está vivendo hoje. Quando eu fui prefeito, em 8 anos, eu assinei 25 milhões de convênio com o governo do Estado, ou seja, convênios que o Estado me repassava recursos para obras importantes. O prefeito da minha cidade tem 200 milhões de convênios assinados em 3 anos. Isso dá uma dimensão do que o governador está fazendo na vida desses municípios. É algo inimaginável. Então, assim, é uma retomada do desenvolvimento econômico. O Rio, que contabilizava todo ano um déficit no seu balanço final, nas suas contas, ano passado teve um superávit de quase 5 bilhões. Então, o Rio sai de quase menos 6 de déficit para quase 5 de superávit. E o superávit é a materialização do êxito, né? Os números não mentem. Por que os números aumentam? Por que o número era deficitário? Porque o Rio estava quebrado, as indústrias indo embora, o comércio falido e as pessoas desempregadas. Resultado disso, um déficit de quase 6 bi. E por que hoje o Rio tem um superávit de quase 5 bi? Porque tem 107 bilhões de novos negócios acontecendo, recorde da geração de emprego, os negócios começam a acontecer. E quando os negócios começam a acontecer, Zé, tem uma palavra que eu amo falar, porque foi isso que Três Rios experimentou, a gente consegue viver dentro do círculo virtuoso. Chega às indústrias, a mão de obra, o setor educacional cresce porque precisa qualificar a mão de obra, o cidadão qualificado ele entra na oportunidade do emprego, a pessoa empregada ela tem poder de compra, ela tem poder de compra na sua cidade, no seu estado, o comércio é o primeiro a reagir, a construção civil reage imediatamente, ou seja, o círculo virtuoso acontece. Tudo isso puxado pelo desenvolvimento econômico. Então, assim, o momento é muito impressionante. Eu até falei isso ontem, Zé, me desculpe aqui estar repetindo, mas falei ontem num evento onde a gente entregou mais 4 novas leis modificadas de setores fundamentais. Mudamos e modernizamos a lei do setor de trigo, que impacta numa cadeia absurda. Você vai do padeiro ao supermercado, ao produtor, quando você
altera a alíquota, diminuindo a taxação desses produtos. A gente alterou o setor de embarcações, da construção de embarcações. O Rio já foi polo desse setor, perdeu quase tudo para Santa Catarina, porque a nossa lei ficou velha e ultrapassada. Essa lei foi alterada. A lei dos absorventes íntimos, principalmente para distribuição e um valor mais acessível para que as pessoas de baixa renda possam, as mulheres e idosos, ter a oportunidade de adquirir esses produtos mais baratos pela taxação tributária menor, e teve mais uma lei. Só ontem foram 4 que o governador entregou, volto a dizer, e aqui o exercício da gratidão, agradecer a Assembleia Legislativa, ao presidente Bacelar, porque se não fossem eles, essa lei não teria sido aprovada. Então, assim, ao longo de 2 anos, foram mais de 20 leis de segmentos fundamentais, setor automotivo, setor metal mecânico, setor farmacêutico, leis fundamentais que o Rio já teve a melhor, mas ficou velha. E como roupa velha, você tem que trocar, porque ela não cabe mais em você. O Rio, há 20 anos atrás, tinha as melhores leis do país. Só que o Rio achou que essa beleza e esse produto era para sempre. E esse produto não era para sempre. Os outros estados vieram para cá, copiaram as nossas leis, fizeram leis melhores e modernas e levaram as empresas para lá. E o Rio achou que estava tudo bem, e aí o Rio quebrou. E hoje a gente está, focado na modernização das novas leis para fazer desse estado o seguinte: o estado mais ágil, o estado com as melhores leis modernas, eficazes, e o estado com a maior segurança jurídica. O empresário não vem e coloca aqui milhões e bilhões de reais para montar uma operação sem que ele acredite e confie. E o que o governador Cláudio Castro está fazendo hoje para nós é a gente ter esse sentimento de orgulho que o empresariado, que a sociedade respeita e acredita nesse novo estado do Rio de Janeiro. Me diz uma coisa, Vinícius, nesses primeiros 6 meses de governo, vocês e o governador fizeram várias viagens ao estrangeiro, né? Principalmente aos Estados Unidos, à Europa, e lá conversaram em vários fóruns sobre desenvolvimento. Eu queria saber de você qual o resultado que você sentiu dessa conversa, se há vamos dizer assim, uma vontade das pessoas voltarem a estarem aqui, principalmente essas grandes empresas multinacionais que foram embora e que, enfim, querem o Rio de Janeiro de volta, mas não queriam daquela maneira. E como é que você sentiu isso? Você achou pois eu acho que a tua pergunta é muito legal, porque ela acaba dando sequência à minha fala anterior. O retrato dessas viagens internacionais que não param de acontecer, e um parênteses importante, sempre há convite. Né? Então, assim, é a Câmara do Comércio norte-americano que convida o governador para mostrar esse novo estado. A embaixada reúne os empresários italianos em Milão que querem conhecer. Ou seja, eu e o governador e toda a equipe, nesses últimos 2 anos, foram dezenas de viagens internacionais a convite da classe empresarial e privada desses países que não queriam mais nem ouvir falar no Rio de Janeiro, porque não acreditavam nesse estado, porque as leis aqui estavam ruins, porque o estado que começava uma lei no meio do caminho mudava ela e prejudicava a operação. Ou seja, hoje o que a gente vê nessas viagens é um estado que o mundo respeita. E mais do que isso, o mundo enxerga como um estado que ele quer investir, que ele acredita. O resultado disso são os negócios. 107 bilhões de negócios, quase 80% desse valor são de empresas estrangeiras, de empresas de todos os segmentos. A gente tem aqui do setor de varejo, hoje as maiores operações das maiores empresas do setor de varejo estão aqui. Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, Americana, todas aqui. Seus maiores polos de CD estão aqui.
A gente não tinha isso no Rio de Janeiro. O Rio virou um polo de centro de distribuições dessas grandes redes. A gente tem os investimentos lá na região do Norte Fluminense, Campos e Macaé, do petróleo, do gás, da energia. A gente tem os aeroportos aumentando a sua infraestrutura. O aeroporto de Cabo Frio hoje é um hub de distribuição e recebimento de cargas. A Macaé, né, o aeroporto de Macaé agora, Zurique, que opera o aeroporto de Macaé, está colocando lá quase 300 milhões de reais na ampliação e na construção de uma nova pista em razão do fluxo que não para de crescer, fluxo de negócios. Aquela região, Macaé é uma das cidades que mais cresce no país. Se não me falha a memória, está entre a terceira ou quarta que mais num período cresceu. Aí a gente tem o setor farmacêutico, que todas tinham ido embora, começaram a voltar. O setor automotivo, que tinham paralisado as suas plantas. Quando eu assumi a secretaria, a minha primeira semana, eu recebi 2 ou 3 grandes montadoras multinacionais que chegaram para mim e disseram o seguinte: olha, nós estamos vendo aqui comunicar que daqui a 2 meses nós estamos indo embora da planta do Rio de Janeiro. Porque as leis estavam ruins, os outros estados fizeram produtos melhores. Hoje, a gente tem todas essas empresas não só garantindo a manutenção das suas fábricas aqui, como anunciando novos lançamentos. Né? Montadoras como a Nissan vai lançar agora no final do ano um novo modelo e no primeiro trimestre do ano que vem um novo modelo. Quando lança um novo modelo, Zé, é mais um turno, é mais colaboradores, ou seja, é um momento histórico de todos os setores. O Rio hoje produz ferramentas de agilidade. Quer um exemplo aqui claro, Zé? Quero. Sabe quanto tempo se demorava para abrir uma empresa no nosso estado antes do governador Cláudio Castro? 4 meses. Era o prazo que a junta comercial conseguia entregar a legalização de uma empresa. Sabe qual é o tempo hoje? 30 minutos. 30. De 4 meses para 30 minutos. E o empresário quer isso. O empresário tem pressa. E o empresário tendo pressa, quem ganha é o cidadão. Ganha a economia aquecida, ganha emprego, ganha oportunidade, movimenta a cadeia produtiva. E esses números é fruto primeiro dessa modernidade. Novas leis, agilidade da máquina pública, desburocratização. E nós não paramos por aí, Zé. Você acompanha o dia a dia da vida pública desse estado, você é uma pessoa altamente comprometida e profissional e atenta. O governador agora está apostando na mudança tecnológica. Ele assumiu o compromisso de fazer o nosso estado, já estamos aí entre os 5 melhores. Quando o governador chegou, o Rio era quase o 20º colocado na modernidade tecnológica. O secretário Mauro, que é o secretário da tecnologia, com muita competência sua equipe, está modernizando o Rio. Hoje já deve estar entre os 5 estados mais modernos com ferramentas tecnológicas, e o compromisso do governador é terminar o seu mandato com o Rio em primeiro. Quando você aposta na tecnologia, você aposta na agilidade. Quando a agilidade chega, você transforma tudo. Saúde, né? Porque são ferramentas tecnológicas que agilizam o processo. Você melhora a saúde, melhora a segurança pública, melhora o desenvolvimento. Serviços, né? Exatamente. E aí, Zé, é isso que a gente tem trabalhado. Apesar da diversidade de regiões, características diferentes, eu aprendi uma coisa. Pessoas e cidades são iguais no mundo inteiro. O que o cidadão que mora hoje em Londres espera do ente público é o mesmo que o cidadão de Carapebus espera, que ele tenha acesso a uma saúde pública decente, que a cidade dele seja segura, que ele tenha oportunidade de emprego. Então, cidade e pessoas são iguais e a política pública é a mesma. O poder público tem que entregar serviços, só que serviços custa dinheiro, e para ter dinheiro tem que ter desenvolvimento econômico, que é o que produz a receita do ICMS, do ISS, do comércio. É isso. E é o que a gente está com muita... É o dinheiro que reinveste na população. Exatamente. Né? Com educação, né? Principalmente. É igual na casa da gente, Zé. Se a gente tem um bom salário, a gente tem uma vida melhor. Se o nosso salário é pequeno, a gente sobrevive com aquilo que a gente tem. E o Estado está fazendo exatamente esse papel. Vamos falar um pouquinho da Cloud HD AQ.
HQ, né? Ou é Cloud HQ. As duas estão certas. Cloud porque o teu HQ. inglês é mais refinado. Quem dera. Como é que está a entrada deles aqui no nosso território? Isso foi uma luta, a gente tem muito orgulho de falar dessa conquista, né? A Cloud é a maior empresa do mundo do setor. Isso é um processo que, para a gente estar podendo comemorar hoje, foram quase um ano de luta. Essa empresa estava indo para um outro estado. A gente, através lá dos nossos estudos na secretaria, que a gente também tem esse desafio todo dia, né? Abrir o mapa lá, pegar as matérias, enxergar oportunidades, empresas que querem vir para o Brasil, e se está indo para um outro estado, a gente tenta correr na frente para trazer para cá, e foi dessa maneira, como acontece com várias, que foi o processo da Cloud HQ. A gente descobriu a oportunidade desse setor crescer no Brasil. Essa empresa se manifestou através das suas redes que a América Latina e o Brasil seria um novo passo de expansão, e a gente começou a se movimentar. Isso tem quase um ano. Se aproximamos, trouxemos eles aqui, lá na secretaria, o governador nos deu total condição da gente produzir esse trabalho. E aí chegamos já quase que na fase final com o desafio de fazer uma lei específica para o setor de data center. Não existiu uma lei específica para esse setor, e aí a gente foi, o problema é esse, então nós vamos fazer. Se é esse o que nos separa da oportunidade de tê-los aqui no nosso estado, é isso? Vamos embora. E aí, em tempo recorde, a secretaria com a sua equipe, com a Secretaria de Fazenda, com a Casa Civil, isso que é o bacana, aqui ninguém é mais do que ninguém. O resultado que a gente está tendo é porque a gente está tendo a parceria de todos os setores da cadeia produtiva do Estado. Secretaria da Casa Civil, CODIM, AGRIO, Junta Comercial, Secretaria de Fazenda, a gente vive um processo harmônico, sabe? Todo mundo querendo a mesma coisa. E aí, a gente elaborou essa lei, encaminhamos para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, em tempo recorde, aprovou essa lei, e essa lei foi o divisor de águas para que a gente pudesse conquistar e consolidar. A Cloud vai vir para cá. Inclusive, já começou a sua operação da onde vai ser a operação deles. Eu fui agora, há um mês atrás, a Washington, né? Já que a Cloud tem como sede a cidade de Virgínia, que eu não conhecia e fiquei impressionado, porque Virgínia é como se fosse o Vale do Silício das data centers. Por onde você anda é como se fosse galpões, ao invés de ser indústria, a indústria de lá é a data center. A data center movimenta bilhões e bilhões de ISS, porque não é uma fábrica, ela é uma empresa de serviços. E o ISS hoje é uma fonte de receita absurda nos cofres públicos. Eu fui prefeito e sei o quanto que o ISS é fundamental para uma cidade. E aí eu fui lá conhecer e fui sacramentar o negócio, representando o governador não pôde ir, e a gente assinou o documento que consolidava a operação da Cloud aqui no Rio. Vai acontecer, essa unidade vai ser em São João de Meriti, né? Um investimento de 1,3 bilhões de dólares, né? Você tem uma noção do que é essa operação. Revoluciona uma cidade. Né? Revoluciona uma cidade. A gente vai ter agora uma visita deles até o final do mês de agosto, onde a gente espera poder avançar ainda mais, de trazer novas plantas da Cloud e de outras empresas do setor, fazendo com que o nosso estado, muito mais do que ter a maior do mundo aqui, tem a oportunidade de ter as maiores empresas do mundo do setor de data center, escolhendo o estado do Rio de Janeiro como o estado mais fértil, com a lei mais moderna, para que esse setor se consolide aqui, que é um setor que ele não gera tanto emprego, mas ele gera ferramentas tecnológicas que impactam em empregos de todos os setores e que gera uma arrecadação absurda de ISS. Antes da gente terminar, primeiro, eu venho do mundo, assim, meus pais trabalharam muito com moda, né? E o Rio de Janeiro foi um grande percussor de moda brasileira. E hoje eu acho que esse setor está um pouco, assim, esquecido, tanto pelos órgãos públicos, como pela indústria, enfim, pelo comércio, por tudo. Você sempre compra roupa de outros lugares, de São Paulo, enfim, que são produzidas em outros lugares. Vocês pensam
tem alguma ideia? Eu sei que tem um polo grande de lingerie no Nova Friburgo, e, enfim, outras questões, mas poderia ter um pouco de carinho, pelo menos assim, com uma moda praia, com uma coisa que pudesse mostrar um pouco mais essa questão que foi uma coisa cultural do Rio de Janeiro. Né? Vamos lá, Zé, você está coberto de razão, não só o setor, Cabo Frio também. Não só o setor de modas, mas praticamente todos os setores com a quebradeira do Rio viveram os piores anos das suas vidas com dificuldade, empresas foram fechadas, milhares e milhares de postos de trabalho foram encerrados e tudo isso passa pelo aquele estudo que a gente fez logo assim que a gente chegou, para a gente entender na essência aonde estava o problema que impactou em cada setor, se foi por ausência de política pública de qualificação profissional, porque também se você não qualifica a mão de obra, você tem que renovar, as pessoas vão ficando mais velhas, outras pessoas é obrigatório sucedê-los, e se você não prepara, então a gente foi entender qual é o problema. Por que o setor da moda, que já foi a referência, hoje não é? Porque a lei está ruim, a lei está velha, a lei ficou frágil, vamos fazer uma lei nova. Mas o problema foi porque o Rio perdeu mão de obra qualificada. O problema está porque o Estado não fomentou a oportunidade de construir parques de condomínios industriais que permitam às empresas se instalar. O problema foi porque o Estado não ofereceu linhas de crédito. Linha de crédito e também essa questão da facção, né? Que é o seguinte, você tem 3, 4, 5 costureiras que prestam serviço, mas elas não são, não tem uma empresa para elas, elas estão ali largadas. É isso, Zé. E aí entra uma, sai outra, não tem uma estrutura. É isso. Então assim, a gente fez esse mapeamento e a gente chegou à conclusão que faltava de tudo um pouco. E aí a gente está entregando. Então vamos lá, o que a gente está acontecendo? Já te respondendo com ação, não é com fala e discurso. Primeiro, o governador está, através da nossa secretaria, e ele deve, em muito breve, isso já começar a rodar, a gente está entregando algo que eu fui prefeito 8 anos, estou há 34 na vida pública, nunca teve. São 2 programas que mudam a realidade do desenvolvimento econômico do Estado. O Estado vai colocar 400 milhões de reais na construção de novos condomínios industriais nos municípios do Estado. Nunca teve isso. Eu fui prefeito, eu que tive que fazer os meus condomínios com o meu dinheiro da prefeitura. Do alemão isso, né? Exatamente, exatamente. Então o Estado hoje, a secretaria, está enxergando que se o Estado não fizer esse papel, o desenvolvimento não se consolida. São 400 milhões de reais. Em paralelo a isso, a gente está aportando 400 milhões de reais na AG Rio, que é o Banco de Fomento do Estado, dentro do programa Frenfre. O que é o programa Frenfre? É uma fonte de financiamento com recursos próprios. Sabe qual é os juros? 2% ao ano, Zé. Não existe nada parecido. O BNDES, que é o sonho dos empresários para captar empréstimo, é 3,5% ao ano. O Estado vai emprestar, através da AG Rio, 400 milhões de reais a juros de 2% ao ano. E aí você me pergunta, mas para quem é que vai ter a oportunidade? E aí que vem o estudo. A gente, através desse mapeamento, Zé, a gente enxergou 23 segmentos, que vai do pescador, que vai da comunidade afrodescendente, que vai do empreendedor médio, pequeno, que vai do feirante. A gente dividiu 22 setores que nesse estudo nos mostrou que existia uma ausência de oportunidades oferecidas para o Estado, e a gente vai pegar 400 milhões e emprestar a juros de 2% ao ano para esse setor. Paralelo a isso, a gente tem feito aquele dia a dia que parece simples, mas que também é essencial. A gente tem o programa Desenvolve RJ, que a gente percorre o estado inteiro, começa agora em agosto, são feiras de um dia inteiro, onde a gente leva cases exitosos, onde a gente une o poder público, o pequeno, o médio, o grande, e produz a rodada de negócios, que é onde que é o que você está dizendo, aquele pequeno produtor que não tem para onde vender, né? E que tem, por exemplo, a minha cidade viveu isso, Três foi referência desse programa de compras públicas. A gente montava uma fábrica da Nestlé, mas a Nestlé não sabia que em Três Rios tinha o cara que produzia aquele tipo de serviço, contratava esse serviço de uma empresa do Paraná
podendo comprar na cidade e produzir o círculo virtuoso. Então a gente, através desses encontros, a gente aproxima pequeno, médio, grande e o poder público local. E aí a gente passa a oferecer para o empreendedor, seja ele pequeno, médio ou grande, os clientes em potencial para comprar os produtos dele. Então a gente fizemos isso já ano retrasado e ano passado, e agora a gente retorna com esses eventos, que é ir lá para a ponta e oportunizar a liga, ligar a tomada entre um e o outro, para fomentar o negócio. E por último, um produto que a gente também tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com o teu exemplo aí das facções. Por exemplo, me permita falar o nome, mas o grupo Shopee, né, que não para de crescer, uma referência no mundo, um grupo chinês, falo de Hong Kong, eu não me lembro, Hong Kong. A Shopee, ela está vindo para o Brasil com uma força, já está muito grande. Aqui no Rio de Janeiro, já são 9 polos de distribuição e a perspectiva deles no próximo ano e meio são abrir mais 11. Qual o papel do Estado? A gente já entregou um raio-x das cidades, as suas características. Por exemplo, Friburgo já está nesse raio-x, porque ela já tem uma essência da moda íntima. Então a gente já tem uma mão de obra sedenta lá, querendo oportunidades. E o que a gente vai fazer agora, em parceria com a Shopee? Qualificar a mão de obra dessas cidades em potenciais para que essas pessoas qualificadas sejam futuras fornecedoras de serviço. Então, assim, esse é o papel do Estado. Às vezes o Estado tem um trabalho que, quando o resultado aparece, as pessoas nem imaginam o que aconteceu antes disso, que é justamente esse trabalho cuidadoso. Primeiro, de mapear, de enxergar os problemas e entregar as ferramentas que transformem problemas em soluções. Então a gente está muito atento e acho que esses números positivos é o exemplo de tudo o que eu disse para você. Se tem recorde de arrecadação, se tem recorde de investimentos privados, se sai de 24º para segundo, é porque os negócios estão acontecendo e de uma forma diversificada. A gente fez agora, a Firjan entregou agora para a gente, mês passado, quase que 5,4 ou 5,2 do crescimento da indústria. O varejo cresceu 6,2 nos últimos 6 meses. Enquanto que a gente tem visto aí estados contabilizando menos, e esses dados não são nossos, ou seja, ele é totalmente exato e verdadeiro. A Firjan, nos últimos 6 meses, o Rio cresceu quase 5,4%. O varejo cresceu 6,2%. Então, assim, recordes e mais recordes. Por quê? Porque o governador Cláudio Castro, através da sua equipe, com a sua visão, construiu um novo Estado. Por isso que eu digo e disse ontem, nem o mais otimista cidadão fluminense poderia imaginar que um Estado que vivia 2, 3 anos atrás uma realidade catastrófica na geração de emprego, segurança e tudo, e que hoje a gente está podendo aqui hoje comemorar esses números positivos. Temos uma última pergunta aqui. Nós estamos passando por uma transformação digital em diversos setores, entre eles o setor de serviços e na atividade extrajudicial. Como avalia essa mudança para o Rio de Janeiro? Em que pontos podemos melhorar esse ambiente? Eu, sem querer, respondi anteriormente. Sim, né? Mas eu queria que você fosse um pouco assim mais específico. Vamos lá. O governador entendeu, com a visão clara de um gestor do tempo atual, moderno, que sem essas ferramentas digitais e tecnológicas, principalmente o setor público, não entrega o que a iniciativa privada espera, que é segurança, agilidade e rapidez e capilaridade, né? A ferramenta tecnológica tem o poder de, quando tu aperta o botão, você atende imediatamente a todos. E o governo do estado ficou arcaico, ultrapassado, e eu te disse, a gente estava ocupando quase a última colocação. Tem um instituto que mede a evolução e a realidade tecnológica de cada estado. É um instituto que faz essa medição, ele é preciso. E o Rio, se não me falha a memória, era o 19º, 20º dentre os 27. Agora tem agora um levantamento que eles fazem isso a cada semestre ou a cada ano. O Rio já deve ficar agora, já caiu para nono ou 10º. Agora, a previsão é esse mês agora, a gente já deve ficar entre as 5
que mais se modernizou e avançou tecnologicamente, e é missão do governador, toda reunião de secretariado, a primeira pauta que ele trata é que o Rio, até o final do mandato dele, que faltam 3 anos e meio, será o primeiro colocado na modernidade digital. E quando a gente fala um estado que vai se tornar o mais moderno digitalmente, a gente vai ter a certeza que os serviços serão os melhores, porque você agiliza, entrega com qualidade, com segurança, através dessas ferramentas que durante algum tempo... Não dá para você imaginar hoje, Zé, que o cidadão, para tirar um documento, ele tem que sair da sua casa para ir num posto de atendimento, né? O mundo todo, o cara de casa, ele tem acesso a todos os serviços. Na Nova Zelândia, já há 20 anos, eu fui 2 vezes à Nova Zelândia quando era prefeito, conhecer essa agilidade. Não dá para, na Nova Zelândia, já há 20 anos, o empresário abre e fecha uma empresa em menos de 1 hora. E aqui no Brasil o prazo era 6, 8 meses. Por quê? Porque a Nova Zelândia, como outros países, apostou e investiu nas ferramentas tecnológicas. O governador teve há 2 anos atrás na Estônia, que é um modelo, né, digital. E é esse modelo digital que o secretário Mauro Farias, com a sua equipe, e que de forma muito competente e rápida, está modulando esse novo estado digital que será o Rio de Janeiro, principalmente até o final da gestão Cláudio Castro. Então, assim, a gente tem consciência que isso hoje é sine qua non a essa mudança e consolidação desse bom momento, que só através dessas ferramentas digitais e tecnológicas o Rio vai conseguir ter uma saúde melhor, uma educação melhor. Não dá para o cara chegar num posto de saúde de uma cidade do interior e ele esperar meia hora até achar a ficha dele em papel, quais são as demandas. O cara tem que ir num posto lá em Trezios ou em Petrópolis, e se ele precisar, imediatamente você entrega num computador com as ferramentas tecnológicas todo o passo a passo da vida, do problema dele, do tratamento dele, né? Isso só se faz com modernidade digital. Então é esse estado que o governador tem. E aí quando a gente fala digital, aqui eu não estou falando mais como secretário de desenvolvimento. Lógico que o setor de desenvolvimento econômico vai ser favorecido com essas modernidades digitais. Mas quando eu falo de transformação digital, eu estou afirmando que é uma transformação da saúde, da educação, da segurança pública com ferramentas tecnológicas rápidas e modernas. Então, assim, o cidadão acreditem, mas aqui eu quero deixar uma mensagem, Zé, que eu acho que eu tenho a obrigação de fazer isso como cidadão fluminense. Fique à vontade. É dizer que também está na hora de nós, cidadãos cariocas e fluminenses, termos mais brilho nos olhos e amor próprio. Não dá mais para o Rio aceitar aquela máxima. O Rio é o estado mais violento. Não é mais. O Rio é uma cidade que não tem mais oportunidade de emprego. Não é mais. O Rio é onde o cidadão morre na ponta esperando uma saúde pública. Não é mais. Esse tempo passou. E a gente tem que defender esse novo estado. Não dá mais para a gente ser aquele estado que aceitava o rótulo do pior estado em quase tudo. O Rio hoje, Zé, tem os melhores índices de segurança pública. O período Cláudio Castro, lógico, tem muita coisa, tem problemas pra caramba. Mas São Paulo hoje é quase 15 vezes mais violenta do que o Rio de Janeiro. E eu estou separando dentro do cenário per capita. Aí você vai dizer, não, mas São Paulo é maior. Não, é per capita, né? Nos estudos per capita, o Rio de Janeiro hoje tem evoluído. Mas tem problema, tem assalto, tem roubo de carga, tem como tem no mundo inteiro. Mas assim, a gente está caminhando para frente. Então, meu recado final aqui é que o cidadão fluminense procure se aprofundar nas informações, que ele acompanhe esse cenário, né? Que quando a gente fala que o Rio saiu de 24º para segundo, o cara diz, caramba, eu não sabia. Quando o cara diz que tem 107 bilhões de investimentos privados, ele fala, onde que está acontecendo isso que eu não estou vendo? É porque ele não está procurando. É mais fácil comprar notícia ruim. Então o recado que deixo aqui é o seguinte, não existe mais aquele Estado que nos envergonhava. Hoje a gente tem um Estado que a gente está indo para o mundo de cabeça erguida, feliz, podendo dizer que é o seguinte, hoje esse Estado é diferente.
né? Hoje esse estado, muito bem governado pelo governador Cláudio Castro e o seu vice Thiago Pampolha, mudou a realidade e a gente tem que ter orgulho e defender, porque o passado já era e nós temos hoje um presente muito bom e um futuro desafiador, mas na certeza que a gente está no caminho certo. Muito obrigado você, Vinícius, por ter vindo aqui, secretário e amigo. Gostei muito de conversar com você, porque eu sou uma pessoa que nasceu no Rio de Janeiro, adoro o Rio de Janeiro, mas realmente eu estava num sentimento assim nostálgico e não gosto desse sentimento. Eu gosto muito de viver o presente. É isso. E acho que todo mundo que esteve no Rio de Janeiro, que passou por aqui, tem uma lembrança inesquecível com essa cidade e com o estado, porque não é só a cidade, mas o estado também. E eu vejo isso acontecer direto, todas as pessoas falarem dessa lembrança, e eu espero muito que tudo isso que você está falando do presente e do futuro seja uma realidade que eu não tenho filhos, mas que filhos, sobrinhos, netos podem vivenciar. É isso, Zé. Eu fico grato, mais uma vez, de poder ter a oportunidade de propagar isso. Quero deixar muito claro aqui, não só para você, mas para quem com certeza está assistindo essa ferramenta importante, que tudo que eu falei aqui não são promessas de uma campanha, já é fato, já estão acontecendo. Esses números não são de projeções futuras, esses números são números de hoje, reais, da nova realidade do Estado. Óbvio, a gente quer mais? A gente quer muito mais, o governador quer muito mais, e é dentro dessa linha que a gente espera nos próximos 3 anos e meio, quando, se Deus quiser, eu voltar aqui para essa entrevista, te entregar números muito maiores, muito melhores, que vão mostrar que a gente estava no caminho certo. Muito obrigado. Queridos amigos e amigas, obrigado por estarem conosco hoje. Não esqueçam de tocar no sininho das notificações, dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até breve, um grande abraço para vocês. Obrigado.